Bom dia, boa tarde, boa noite, como você tem passado? É um prazer estar aqui com você na quinta aula do curso Fundamentando a Fé. A aula de hoje é sobre a salvação. A salvação não somente proporciona esperança na vida eterna após a morte, mas uma vida verdadeiramente abundante aqui na terra. A comunhão do crente com Deus tem aspectos que correspondem às necessidades do homem e da mulher. Trata-se da quádrupla provisão de Cristo para a salvação do ser humano: justificação, regeneração, adoração e santificação. Além disso, nós vamos tratar aqui nesta lição também a possibilidade de se perder a salvação por negligência, assim como estudaremos acerca da glorificação que terão aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Vamos então para a quádrupla provisão de Deus para a salvação da humanidade. Justificação. O que é justificação? A justificação é o ato da graça de Deus pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos somente por ser imputada a justiça de Cristo em nós, que a recebemos pela fé, de acordo com Romanos capítulo 5 e o versículo 1. E outra coisa, para entender melhor o que é justificação, certo homem cometeu um crime e foi levado perante o tribunal. Sentiu-se encorajado quando viu que o juiz era um amigo seu de infância. Ele pensou que o juiz daria um jeito na lei para ajudá-lo a não pagar a condenação do seu crime. O juiz, no entanto, sentenciou seu amigo a pagar uma multa enorme. O réu ficou perplexo e não queria acreditar enquanto via o juiz deixar a sala do tribunal. Mas logo teve uma grande alegria e uma imensurável surpresa quando viu o juiz parar na tesouraria do tribunal e pagar toda a multa dele. É assim que acontece conosco diante de Deus. Deus não poderia quebrar a sua própria lei para nos salvar, mas providenciou o cumprimento da justiça, pagando pessoalmente a nossa dívida, que era contrária a nós, por meio da morte vicária de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Uma outra pergunta sobre justificação é: quando é obtida a justificação? A justificação não é uma decisão no sentido de trabalhar para ganhar a salvação. É a aceitação da salvação como sendo a obra completa de Cristo por nós. No momento em que crê em Deus, o homem ou a mulher é imediatamente justificado diante de Deus. Considere o preço incomensurável que Cristo pagou por nossa salvação. O sacrifício de Cristo seria totalmente inútil se o ser humano merecesse a sua própria salvação. Embora alguns crentes aceitem a justificação pela fé, erradamente insistem em que a continuação vai depender da própria perfeição. Ninguém é perfeito em si mesmo. Acham que a justiça de Cristo deve ser complementada pelo esforço pessoal e humano à perfeição. Paulo ataca estes ensinos ao escrever às igrejas na Galácia, e as referências
Os argumentos aqui usados estão no seu e-book, na lição número 5. Regeneração, segunda doutrina da quádrupla provisão de Cristo para a salvação da humanidade. Regeneração. O que é regeneração? A regeneração é a obra sobrenatural, instantânea de Deus, que dá nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. Toda natureza do ser humano fica deformada pelo seu pecado, a herança da queda em Adão. Esta deformação se reflete em sua conduta. Já a regeneração vem trazer ao ser humano uma mudança completa desta natureza, tornando-se participante da natureza divina. Se o cristão compartilha da natureza divina porque tem que lutar resistindo ao pecado e à tentação, a nova natureza não é a substituição, mas sim um acréscimo. A velha natureza não é removida, não é destruída, mas permanecerá como parte do crente até o momento da ressurreição ou do arrebatamento da Igreja do Senhor. As referências bíblicas estão no seu e-book. Terceiro, a adoção. O ser humano, por natureza, é filho da ira, diz Efésios capítulo 2, verso 3. Quando cremos que em Cristo somos feitos filhos de Deus, passamos a ter direitos e privilégios como tais. Veja, por exemplo, o cristão, como filho de Deus, tem altos e grandes privilégios. Pelo menos 3 principais. Torna-se filho adotivo de Deus, torna-se membro da família de Deus na terra e torna-se herdeiro das riquezas celestiais. O fato de sermos filhos de Deus nos beneficia com 5 coisas, pelo menos, e que você vai ter a referência dessas coisas no seu e-book. Certeza de salvação, poder para obedecer, orientação para a vida em Cristo Jesus, disciplina para estar vivendo de acordo com a vontade de Deus e acesso a Deus em oração. Agora vamos para a quarta doutrina, ou seja, a quarta provisão de Cristo para a salvação do ser humano. A santidade. O que é santidade? O processo canônico pelo qual alguém torna-se santo através da declaração de um líder de uma religião? Não, de jeito nenhum. O que é então santificação? O processo divino de levar o crente para uma conformidade cada vez maior com o Senhor Jesus Cristo. O processo de santificação não acaba nesta vida, mas começa e continua diante de Cristo no céu. É que ele completa e se torna perfeitamente perfeito em Deus, porque recebe o corpo glorificado. As referências, como já disse, estão no seu e-book. Existem alguns aspectos da santidade que queremos observar. Primeiramente, a santificação tem um aspecto instantâneo. A Bíblia diz que somos santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 2.
E em um segundo momento, ela é progressiva. De acordo com Coríntios capítulo 7, verso 1, Efésios 4, verso 12 e 13. Quando se pode dizer que alguém está salvo? Quando este alguém tem seu nome harmonizado, quando este alguém tem sua vida harmonizada com Deus, foi adotado na família divina e agora decide-se a servi-lo na face da terra. Em outras palavras, sua experiência de salvação depende de sua justificação, regeneração, adoção e santificação. Sendo justificado, ele pertence ao grupo dos salvos. Sendo regenerado, tem uma nova natureza. E sendo adotado, é filho de Deus. E finalmente, sendo santificado, é considerado santo pelo próprio Deus. Agora, por último, eu quero refletir também sobre a glorificação que o crente terá após o arrebatamento da igreja. O que é glorificação? É o ato culminante da redenção, quando o cristão estará moralmente perfeito, corporalmente glorificado e de posse da eterna herança espiritual e divina dada por Deus. 3 aspectos da futura herança do crente que serão compartilhadas por Cristo nos céus de eternidade em eternidade. Primeira, co-herdeiro do reino de Deus. O crente não será apenas um hóspede nos céus. Ali estará na sua casa, no seu lar. Receberá as boas-vindas como proprietário e não como inquilino. Deus criou o céu com o propósito de prover um lar eterno para seus filhos e seguidores. Isto está em Tiago, capítulo 2, verso 5 e João, Evangelho, capítulo 14, versículo 2. Em segundo lugar, co-herdeiro do seu poder. A herança do crente inclui a participação na autoridade e no poder de Cristo, de acordo com Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Terceiro, co-herdeiro da sua glória. Como Cristo está glorificado, assim também todo cristão participará da glória de Cristo. Paulo escreveu que os sofrimentos do tempo presente jamais se comparam com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, e até a próxima aula, a 6ª aula, porque Deus quer.